No vídeo analisando a prisão do deputado federal Daniel Silveira, eu fiz uma crítica falando que abriu-se um precedente muito perigoso. Mas um precedente não de uma prisão de um deputado, que isso eu fiz minhas ressalvas no vídeo, mas sim do fundamento da prisão, ou seja, do fundamento jurídico da lei utilizada para fundamentar a prisão. E a lei foi a Lei de Segurança Nacional, uma lei da época da ditadura, e que foi criada justamente para defender a democracia, e que ela tem uma aplicação muito ampla e genérica. Ou seja, qualquer ataque à democracia, leia-se qualquer ataque aos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, poderia, em tese, ser enquadrado nessa lei. Ou seja, qualquer pessoa que fizer algum comentário, alguma crítica contra os três poderes, poderia ser enquadrado nessa lei e poderia ser preso em flagrante, porque o STF falou que enquanto essa crítica, esse ato, essa manifestação estiver online, estiver em rede social, na internet, acessível, pode ser declarado o flagrante. Então, critiquei o fundamento da prisão. E é com esse mesmo fundamento que ontem o ex-candidato à presidência e à prefeitura de São Paulo, o Boulos, foi intimado a prestar depoimento na Polícia Federal. E o fundamento dessa intimação é justamente a Lei de Segurança Nacional, porque com base em um Twitter, uma crítica que o Boulos fez ao presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal entendeu que pode haver sim um ilícito, um crime, com base nessa Lei de Segurança Nacional, que eu repito, é da época da ditadura e de uma aplicação extremamente genérica, ampla, podendo pegar tudo e a todos. Não é à toa que o Congresso está se movimentando para revogar essa lei, mas enquanto essa lei não é revogada pelo Congresso ou pelo Judiciário, ela tem validade, tem eficácia no mundo jurídico. E aí, tanto o Boulos como o Ciro também, o Ciro Gomes, já foram intimados por críticas ao Executivo, ao presidente, leia-se, por causa dessa lei. E aqui eu renovo minha crítica do precedente que o STF abriu, porque o STF é nosso órgão maior do Judiciário e prendeu um deputado federal com base nessa lei, fundamentada nessa lei a prisão. Ou seja, o que vale para um, vale para todos. Se essa lei for utilizada para prender o Daniel Silveira, pode ser utilizada para prender qualquer outra pessoa. Mas falando no presidente, ele ontem fez um almoço para homenagear, prestigiar, defender o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Um almoço para 40 pessoas lá em Brasília. Primeiro ponto que eu chamo a atenção, Brasília não está com medida restritiva? Pode fazer um evento para 40 pessoas? Não sei, mas se não puder, já está aí o primeiro ponto errado dessa reunião. O segundo ponto que eu chamo a atenção é justamente do interesse do presidente em defender tanto o ministro do Meio Ambiente, um ministro que vem sendo criticado não só no Brasil, mas internacionalmente, mas que vem defendendo todos os interesses do governo. E aí eu não vou nem entrar no mérito se são interesses legítimos, positivos, negativos, mas é sim um ministro que defende todos os interesses do presidente. Por isso que o presidente fez esse almoço para defendê-lo, e esse almoço tem dois aspectos representativos. O primeiro é o lapso temporal. Foi a véspera da reunião da Cúpula do Clima, ou seja, a véspera onde líderes mundiais irão se reunir para debater questões climáticas do meio ambiente. E aqui o presidente está sendo muito criticado, inclusive ele mudou um tom em uma carta que ele fez para o Biden, e com certeza vai mudar o tom no discurso nessa cúpula. Por isso que eu falo, esse primeiro aspecto temporal é muito relevante. Mas o segundo aspecto que eu chamo a atenção dessa reunião, que é muito representativa na defesa do ministro, é justamente porque ontem foi marcado um tuitaço contra o ministro. E até a Anitta fez uma crítica, e o ministro, demonstrando toda a sua maturidade, respondeu à cantora e a chamou de Teletubby. É uma maturidade que eu nunca vi igual. E o que mais me deixa indignado, que é uma maturidade de um ministro de Estado, que é altamente defendido pelo presidente. Rapaz, onde chegamos? Me questiono isso sempre. Não pela capacidade do ministro, não vou nem entrar nesse mérito nesse vídeo, que eu já critiquei bastante ele aqui, mas a maturidade em receber crítica. Se você é uma figura pública, ainda mais uma figura do executivo, é passível de crítica de tudo, todos e a todo momento. Tem que saber receber a crítica. Ignore
ou então responda de uma maneira condizente ao seu cargo. Mas daí você chamar Teletubby, ofender, falar que a Anitta não conhece os capitais, é demais. Não a resposta em si, mas pelo cargo de quem respondeu ocupa. Temos que representar o país, não só lá fora, mas aqui dentro também. Se é ministro, haja e responda como ministro. Mas por fim, falando em moralidade, falando do presidente, o Flávio Bolsonaro anunciou que vai voltar a atuar como advogado lá em Brasília. E aqui, eu como advogado, deixo minha singela crítica. Crítica não por causa de tudo que ele faz, porque aqui eu já critico demais o Flávio Bolsonaro, cobro investigações, cobro responsabilização por todos os atos dele. Mas critico essa possibilidade de atuação como advogado em Brasília, porque o Estatuto da OAB, do advogado, no seu artigo 8º, inciso 5º, fala que para ser advogado tem que ter idoneidade moral. E qual é a idoneidade moral do senador Flávio Bolsonaro? Uma pessoa que está sendo investigada por rachadinhas? Uma pessoa que está sendo investigada por uma mansão de 8 milhões incondizente com o seu patrimônio, o patrimônio de sua mulher? Uma pessoa que está sendo investigada de diversos ilícitos ou supostos ilícitos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo STF? Essa pessoa tem idoneidade moral para atuar como advogado? Ah, Thiago, mas ele não foi condenado. E segundo o STF, a presunção da inocência vale até o trânsito em julgado de uma ação penal condenatória. Concordo, mas perceba, o artigo 8º, inciso 5º do Estatuto da OAB não fala em ser condenado. Ele fala em idoneidade moral. E aqui, por mais que você defenda o Flávio, por mais que você seja bolsonarista, você ser investigado por crimes de rachadinha, por suposto ilícito em compra de mansão e diversos outros crimes, cai a idoneidade moral. Cai sim a idoneidade moral. Independente de quem seja. Eu estou falando a crítica do Flávio porque eu vi a reportagem do Flávio, mas pode ser uma pessoa de direita, de esquerda, de centro. Não interessa. Vou falar sempre. Advogado tem que ter idoneidade moral. E muito me envergonha ter um colega como o Flávio Bolsonaro que está sendo investigado de diversos crimes, atuando como advogado, fazendo a mesma função que eu faço, eu que sempre preservei a minha imagem, a minha honra, sempre preservei a lei, atuei dentro dos limites da lei, justamente porque eu tenho que ter idoneidade moral para atuar como advogado. E aí eu vejo pessoa que está sendo investigada por ilícitos gravíssimos que lesaram patrimônio público, ou seja, lesaram uma coletividade de pessoas podendo atuar na mesma função que eu. É vergonhoso e é imoral se a OAB deixar. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.